do Brasil era habitado por diferentes tribos indígenas. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil e chama o local de Ilha de Vera Cruz. Porém, depois de algum tempo, passa a chamar o local de Terra de Santa Cruz. No entanto, algumas pessoas podem dizer que ele não foi o primeiro. Pedro Álvares Cabral e sua tripulação chegaram onde hoje é a cidade de Porto Seguro e já notaram os habitantes do local, que eles chamaram de índios, e já foram catequizando e fazendo negócio com eles. Neste tempo, a única coisa que os portugueses levavam do Brasil era o famoso pau-brasil, que era muito apreciado na Europa. Apesar de ter descoberto o Brasil em 1500, os portugueses começaram a colonizar, ou seja, viver e se mudar para o Brasil somente em 1530. Alguns anos antes, Portugal e Espanha queriam dividir algumas terras. Ah, tipo um pequeno território dos países? Não, o mundo inteiro. Então fizeram um tratado. Na América, isso foi crucial para as fronteiras atuais. O Brasil acabou sendo dividido nas capitanias hereditárias, mas isso não funcionou muito bem, então veio o Estado do Brasil e posteriormente também o Estado do Maranhão. Nesta época perceberam que o Brasil era muito bom para a plantação da cana-de-açúcar, porém alguém precisava trabalhar nas plantações. Então começa a vir os primeiros africanos para serem escravos e trabalharem nos campos de açúcar. Durante o século XVI, os franceses tentaram pegar o rio. Aconteceu algumas revoltas dos índios contra os portugueses e alguns desentendimentos entre Portugal e Espanha. Em 1580, Portugal e Espanha acabam formando a União Ibérica, pois o rei de Portugal havia morrido e o mais próximo da linha de sucessão era o rei da Espanha, e isso foi até 1640. Isso meio que anulava o Tratado de Tordesilhas. Então os portugueses começaram a se expandir para o oeste. E quem participou dessa expansão? Os bandeirantes, que foram fazer uma expedição em busca de minérios e escravos. Os holandeses invadiram o Nordeste e ficaram lá por um tempo. Depois foram expulsos pelos portugueses, que já haviam se separado da Espanha. E isso gera a crise do açúcar, já que os holandeses pegaram o conhecimento e o aplicou em outro lugar. Porém, no final do século XVII acabam sendo descobertos ouro na região de Minas Gerais. E começa assim o ciclo do ouro. Durante o século XVII, os franceses tentaram invadir São Luís, no Maranhão, mais revoltas dos índios e de outras pessoas da população, e vários outros acontecimentos. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, a região começou a atrair pessoas de todas as partes, e logo se tornou a capitania mais populosa. Minas Gerais tinha muito ouro, e a coroa portuguesa queria seus 20%, ou então era a derrama. E isso deixou muitos mineiros revoltados. Acontece assim a Inconfidência Mineira. Portugal não gostou nada dessas pessoas conspirando contra ele e declara lesa majestade, ou traição do rei. O único condenado à morte foi um cara chamado Tiradentes. O século XVIII foi muito agitado no Brasil, várias revoltas, conspirações, desentendimentos com os índios, sabe? De sempre. Ah, o século XIX. O comecinho do século no Brasil foi marcado por mais conspiração e a invasão da Guiana Francesa. Porém, na Europa as coisas estavam interessantes. Em uma tentativa de enfraquecer a Inglaterra, Napoleão Bonaparte declara bloqueio continental em toda a Europa. Ninguém deveria fazer negócios com os britânicos. Portugal, no entanto, como tinha uma boa relação com o Reino Unido, fala: "E se eu não quiser?" Então Napoleão invade Portugal. Com isso, a família real portuguesa se move para o Brasil. Mas não só eles. Vieram cerca de 15 mil pessoas de Portugal para o Brasil nesta época. Com isso, o príncipe assinou um decreto que liberava o porto brasileiro para fazer negócio com outros países. Assim, ele poderia continuar ajudando os britânicos. Além das pessoas, várias outras coisas valiosas vieram para o Brasil, como um acervo de livros da Biblioteca de Lisboa e várias outras coisas de valor. A vinda da família real mudou o rosto do país, principalmente do Rio de Janeiro. Várias lojas, teatros e joalherias e várias outras coisas foram abertas ali. A arquitetura começou a seguir um padrão mais europeu e várias outras coisas foram criadas, como a Academia da Marinha, Academia Militar, Laboratório de Química, etc. Com a derrota de Napoleão veio o Congresso de Viena, feito para restaurar a ordem na Europa. Porém, Portugal estava em uma situação irregular. Seus comandantes não estavam em Lisboa. Dom João VI e seus súditos não estavam querendo voltar para Portugal tão cedo, já que haviam se instalado e investido muito aqui no Brasil. Então, para resolver a situação, ele eleva o Brasil para reino. No caso, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, isso não deixou os portugueses muito satisfeitos. Enquanto isso, o Brasil anexa a Cisplatina e acontece a Revolução Pernambucana.
onde Pernambuco pretendia se tornar uma república. Porém, Dom João VI deu um jeito neles. Acontece a Revolução Liberal na Bahia e no Pará, e a Bahia também tenta ser independente. Os portugueses não estavam nada satisfeitos com seus líderes aqui no Brasil, e exigem a volta do rei para Portugal. Eles também queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal, porém os brasileiros não gostaram nada disso. Então, para evitar um conflito, o rei volta para Portugal e deixa seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, aqui no Brasil. Porém, mais tarde, os portugueses exigem a volta de Pedro também. Então acontece o Dia do Fico, onde Pedro de Alcântara falou que iria ficar aqui no Brasil. Mais tarde, quando Pedro estava resolvendo alguns problemas na província de São Paulo, ele é avisado que estavam querendo tirar a autonomia brasileira. Então ali mesmo ele grita independência ou morte, às margens do rio Ipiranga. Meses depois, o Brasil seria oficialmente independente. Apesar de dizermos que a independência do Brasil foi pacífica, houve sim uma guerra da independência em várias das províncias do país e nos mares, até que Portugal reconheceu a independência do Brasil na condição de pagarmos uma indenização a eles. Então, Dom Pedro I nomeia José Bonifácio, também conhecido como o Patriarca da Independência, como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, e convoca uma assembleia para criar a primeira Constituição do Brasil. Nela havia o quarto poder. Muitos acusavam Dom Pedro de ser um governo autoritário por causa desse quarto poder, já que ele era mais forte que os outros três, e isso em partes gerou a Confederação do Equador, um movimento separatista na região do Nordeste. O movimento falha, porém a um custo muito alto na popularidade do imperador. Mais tarde acontece a Guerra da Cisplatina, onde no fim ela acaba ficando independente e vira o Uruguai. Para manter o Império unido, Dom Pedro faz uma viagem pelas províncias. O primeiro reinado do Brasil foi muito turbulento. Muitos não concordavam com as decisões de Pedro I, ele ainda piorou a situação com algumas decisões impopulares, aconteceram revoltas e muito mais. Além disso, as coisas não estavam muito boas em Portugal, então Pedro I acaba abdicando ao trono e volta para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro II, de apenas 5 anos, como imperador do Brasil. Mas obviamente Pedro II não poderia governar ainda, então nesta época o Brasil é governado por várias regências.